amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Júlio José Rodrigues. Ele é sindicalista, advogado e nos dá a honra hoje de participar do programa. Muito obrigado, Júlio. Eu que agradeço e estou feliz de poder participar do seu programa e estou à disposição para a gente tratar de alguma coisa pertinente à minha vida. Pois aí, o senhor que está aí militando na área sindical já há um bom tempo, né? Olha, eu sempre estive ligado ao movimento sindical, mesmo quando não estava licenciado dentro do sindicato e trabalhava na empresa, eu já tinha um envolvimento sempre que direto com o movimento sindical. A princípio, no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem, desde 1962, por aí afora, e hoje, com a graça de Deus, hoje estou à frente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, fundado já há 25 anos. Pois é, aqui no Sindinvest, né? Sindivest. Que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Blumenau. Exatamente. Agora, o senhor não é natural de Blumenau, né? Mas como tantos outros, escolheu Blumenau para viver ou foi a vida que te escolheu para cair aqui? É isso, meu caro jornalista. Eu sou de Florianópolis e o destino se encarregou de me trazer para Blumenau, né? Eu nasci em Florianópolis em 1947 e também por uma ironia do destino não tive a possibilidade de ficar com a minha família e fiquei pelo caminho, criado na casa de pessoas estranhas, né? E lutando para sobreviver. Em 1957 eu cheguei a Blumenau, né? E então eu estou desde 1957 em Blumenau, a cidade me adotou, me sinto feliz, eu sempre nas minhas conversas com meus amigos, eu agradeço por Blumenau ter me adotado, mas eu sou da capital. Depois eu passei uma fase da minha vida no município de Camboriú, onde eu comecei a trabalhar aos 5 anos de idade, né? E trabalhava nas arrozeiras, a função já era espantar os passarinhos em cima da arrozeira, trabalhava nos cafezais desde a mais tenra idade para poder pagar a comida que eu comia, porque eu não estava na casa da minha família, em si em casa alheia, né? Então sempre trabalhei para me sustentar e com a graça de Deus, em 1957 cheguei aqui, fui também trabalhar para pagar o meu alimento, fui vendedor de pipoca nessa cidade, né? Frequentando os estádios de futebol, então eu vendia pipoca. O meu primeiro empregador foi um cidadão chamado Germano, que ficava ali na rua Ipiranga, rua Mirador, ali para dentro, e com ele eu trabalhei muito tempo, fazendo esse trabalho de vender pipoca. Aos 14 anos de idade, então eu fui trabalhar na fábrica de gases medicinais Kremer, trabalhei lá aproximadamente 5, 6 anos, e depois então eu fui trabalhar na empresa Industrial Garcia, na antiga empresa Industrial Garcia. E muita gente trabalhou na empresa Industrial Garcia, né, da tua geração e de outros, né? Porque ali trabalhou o avô, entrava o filho, passava para o neto, era de geração para geração, né? Ali acontecia o seguinte, Minoso. Quando o menino fazia, ou a menina estava prestes a completar 14 anos, o pai já ia na seção social trabalhista da empresa, hoje nós chamamos de Departamento de Recursos Humanos, né? Ele já fazia a inscrição daquele filho ou daquela filha que estava em véspera de completar 14 anos. E já ficava lá se credenciando a uma vaga. Então, quando surgia uma vaga, a empresa mandava chamar aquele menino ou aquela menina que era filho de um empregado já da empresa. E ali ele continuava fazendo carreira dentro da empresa. Até porque a empresa já tinha uma ideia do trabalho prestado pelo pai, pela mãe, né, pelo familiar, e como consequência já tinha um conhecimento. Exatamente. Né? Já indicava um perfil da família, né? Então o pai era um bom empregado, a empresa também imaginava que o filho viria na mesma linha, né? De ser um bom empregado. No caso para o filho e para a família também, porque já conhecia do que a empresa oferecia. Do que a empresa oferecia, qual era o potencial da empresa e também como é que se diz, a trajetória do pai fazia com que o filho seguisse os passos do pai, né? E era uma época, Júlio, que era muito das pessoas, se pudessem, entravam numa empresa e se aposentavam lá. Não trocavam muito de lugar de trabalho, né? Eu trabalhei em 2 empresas há 31 anos. Olha só. E nunca fui demitido. Pedi a demissão nas 2 empresas.
né? Então, é praxe, ou era praxe, a pessoa estar dentro de uma empresa 25, 30 anos, 50 anos trabalhando dentro da mesma empresa, né? E a empresa Industrial Garcia, uma empresa que foi fundada lá em 1868, em 1968, portanto, ela fez 100 anos, né? E veio a ser adquirida depois em 1974 pela empresa Artex, que as duas eram vizinhas, né? Menos de 150 metros uma da outra, e a empresa Garcia foi a primeira empresa ali, e tinha os produtos Garcia. E a Artex, a produção da Artex era felpudo, a especialidade da empresa era o felpudo, da Artex era o veludo, felpudo, né? Tinha uma linha de felpudo muito bonita, né? E que em 1974 veio a comprar a empresa Industrial Garcia. E aí se tornou aquele patrimônio que tinha lá, né? E eu, nessa época, já trabalhava na empresa Garcia e fui junto. Então passei a trabalhar na Artex depois de 1974, quando a empresa Industrial Garcia deixou de existir juridicamente e a Artex incorporou e formou aquele patrimônio, né? Mas até então, Minoso, era comum uma empresa em Blumenau ter 1.500 empregados, 2.000 empregados. Era o caso da empresa Industrial Garcia, que tinha lá em torno de 2.000, 2.500 empregados naquela época já. Era uma verdadeira uma potência, vila né? lá, né? Exatamente. Porque tinha casa, inclusive, para alguns funcionários, né? E que ela construía casa para os seus funcionários. Aqueles que talvez galgavam um posto dentro da empresa, a tendência era ganhar uma casa também da empresa Industrial Garcia para morar com a sua família, né? Hoje nós temos ainda algum vestígio dessas casas da empresa Industrial Garcia, lá na Rua da Glória, depois da igreja Nossa Senhora da Glória, o Colégio Celso Ramos, à direita ali, tem ainda algumas casas que são vestígios daquelas casas que foram doadas, depois mais tarde vendidas a preços módicos para os empregados da empresa Industrial Garcia. E até para atualizar, Júlio, o nosso telespectador, a Industrial Garcia que se somou à empresa Artex, e as duas hoje formam a Coteminas, né? Coteminas, exatamente. Agora, só para a gente entender melhor a tua chegada aqui, o senhor veio, foi lá na década de... Eu cheguei em Blumenau em 1957. Pois é, mas foi o senhor que resolveu, vou a Blumenau, ou alguém te convidou para vir a Blumenau? Não, Minoso, eu sou filho de uma empregada doméstica, que nasceu em Camboriú, e que foi doada para uma família em Florianópolis exatamente para ser a doméstica na casa de uma família que precisava do serviço de uma doméstica, da família Meira, em Florianópolis. E aconteceu que a minha mãe, além de mim, ela teve mais 4 filhos, né, solteira, né? Segundo a história que a minha mãe me conta, eu sou filho de um marinheiro da Marinha de Portugal, que fazia estágio aqui em Florianópolis, né, lá no Rio Tavares, na região do Rio Tavares, e veio a falecer depois num acidente também, com um carro da Marinha, e que ela não teve condições de me criar. E lá por volta de 1952, 53, mais ou menos, eu lembro bem porque foi antes da morte do suicídio de Getúlio Vargas, que eu estava na época em Camboriú já, e ela me levou e deixou na casa da minha avó. E eu passei a ser criado pela minha avó. Mas a minha avó era uma mulher que vivia de esmola, ela era pedinte, né? Então, em muitas caminhadas, eu enveredei junto com ela, com um saquinho nas costas, e nós íamos a Itajaí, de Camboriú a Itajaí, a pé, pedir esmola. Então, vivia eu e a minha avó de esmola, né? Que idade o senhor tinha, lembra disso? Nessa época, mais ou menos, em 1953, 52, por aí, nessa... Não, mas a sua idade, o senhor era um menino, uma criança. 6 anos, 5 para 6 anos. O senhor lembra bem dessa cena de pedir esmola? Eu lembro disso. Eu tenho meu livro escrito, não editado ainda, e já participou de um concurso no SESC, no Rio de Janeiro. Está devidamente registrado na Biblioteca Nacional, meu livro, só não está editado ainda porque não está ainda, não consegui ainda chegar na forma que eu gostaria de editar o meu produto, né? Mas eu me lembro muito bem porque com 5 anos de idade eu fui parar na casa do dono de uma grande arrozeira e ele disse para mim, olha, aqui ninguém come sem trabalhar. E eu aos 5, 6 anos de idade, eu levantava às 4 horas da manhã,
Quando eu não acordava por conta própria, as pessoas da casa me acordavam e ao raiar do dia eu deveria estar já em cima dos tapumes da arrozeira, correndo, gritando, com um pano na mão, para espantar os passarinhos, para que eles não comessem a semente que o quadro de arroz tinha baixado. O senhor fazia o papel do espantalho, aquela figura que se planta no meio da roseira? Eu fui o primeiro cara a ser, por exemplo, tocado de escanteio por uma tecnologia chamada de espantalho. O dia que criaram o espantalho e colocaram ele na beirada da arrozeira, em cima do tapume, eu perdi o emprego. Mas logo me arrumaram outro emprego e eu passei a catador de café embaixo dos cafezais, ou seja, aquele cidadão que apanhava, que derrubava o café dentro do samburá e aqueles grãos de café que caía no chão, então cabia a mim fazer aquela coleta, então eram duas coletas diferentes, o que caía dentro do samburá e o que caía no chão. Normalmente, o que tinha no samburá do apanhador de café ia depois para o terreiro, para ser secado, para ir para a torrefação. Aquele que caía no chão era guardado separadamente para que o dono do cafezal tratasse ele para consumo próprio. Bom, então eu entendi legal. A proposta do patrão era trabalhar para comer. Imagino que o senhor comia bem, porque trabalhava muito, né? E como é que era a relação? Não era assim? Não. Era bem diferente, né? Era controlada a alimentação? Você imagina uma família tendo todos os filhos sentados na mesa e eu, que não era da casa, que era um estranho, eu tinha que sentar no chão. Os filhos do dono da casa comiam farinha de primeira, que era feita lá no engenho. Para mim sobrava a caroeira. A caroeira é o subproduto da farinha, para fazer o pirão. E como é que o senhor absorveu isso e conseguiu crescer, se formar como homem diante dessa diversidade? Minoso e telespectador, eu talvez diria que a gente nasce com uma luz. E sempre que eu pensei, às vezes, assim, em ter um pensamento diferente, ou me desvirtuar daquele caminho que eu já, como criança, mas considerava que ele era um bom caminho, sempre tinha uma luz que me colocava de volta no trilho, né? Então nunca me passou, se me passou pela minha cabeça alguma maldade, roubar, ou ser diferente dos outros meninos, isso sempre no momento exato eu encontrei uma luz que sempre me dizia, olha, isso não é certo, você não pode fazer isso, né? E eu segui esse caminho. Né? Então, como criança, eu sempre tive essa responsabilidade. Não me pergunte onde é que eu aprendi ou quem me ensinou, porque não foi na escola. Eu não ia na escola ainda. Né? Então, o filho do patrão ia na escola. O Júlio tinha a missão dele, que era espantar o passarinho, juntar o café, era levar o lanche no roçado para um, para outro. Né? Então, essa era a minha vida. O sobrenome do Júlio Rodrigues é Rodrigues com S de português. É sobrenome do seu pai, da sua mãe, da família que te adotou? Não, o meu pai, como ele veio a falecer, a minha mãe conta essa história, quando a minha mãe não estava autorizada a registrar no nome dele. Então, o meu nome de Rodrigues é a herança da minha avó e do meu avô. Então, na minha certidão de nascimento, o nome do pai não consta, está em branco. Só tem o nome da mãe, Catarina Rodrigues, e o sobrenome dela. Então é o sobrenome materno. Materno. Júlio José Rodrigues é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. E logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger.
estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Júlio José Rodrigues, advogado sindicalista, é o nosso entrevistado de hoje. Júlio, passada aquela infância, né, de trabalhar para comer e na casa de estranhos, o senhor, claro, foi ganhando idade, ficando um menino, moço. Te pergunto, e a escola? Bom, lá em Camboriú, quando eu trabalhava nas arrozeiras, houve uma tentativa de me matricular numa escola. E eu passei alguns dias numa escola isolada, aquela escola que é uma sala só tratando do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Isso com que idade? Eu tinha, quando eu fiz 7 anos. 7 anos. A consciência da minha avó, que foi uma pessoa maravilhosa, eu andei pouco tempo com a minha avó. Eu tive pouco tempo com a minha avó. Mas aquele pouco tempo que eu vivi e tive a felicidade de ter convivido com ela e ido a Itajaí pedir esmola e trazendo uma trouxinha de esmola que a gente ganhava na cidade, aquilo foi assim um certificado de hombridade, de coisa muito importante na minha vida, porque foi um selo que eu adquiri. Hoje, quando eu lembro da minha avó, eu ainda lembro assim com muita emoção. Foi marcante essa relação. Foi muito marcante, né? Então, o que acontece? Numa tentativa, minha avó tentou me colocar na escola. Então, eu fui numa escola, mas logo eu me vi fora da escola e não tenho lembrança o porquê. Eu acho que o destino me levou para outro lado e eu fui obrigado a abandonar a escola. Então, não tinha terminado o primeiro ano, não tinha nada disso. Agora, muito mais tarde, o senhor frequentou a faculdade, cursou o ensino superior, né, graduado em Direito, mas para chegar a isso precisou fazer os estudos básicos, né, o ensino fundamental e o ensino médio. Como é que o senhor conseguiu fazer isso tudo? Bom, Minoso, quando eu saí de Camboriú primeiro, eu tive um estágio no balneário de Camboriú. Hoje é balneário. Naquela época, Camboriú e balneário era tudo junto. Era o município de Camboriú e a praia de Camboriú. Que eu acho que era só praia, né, naquela época. Exatamente. Então eu vim morar com um filho de uma dessas pessoas que eu já morava lá em Camboriú e trabalhava nas arrozeiras e no cafezal. Eu vim para Balneário Camboriú. Ali eu também tinha que trabalhar. Então eu fui vendedor de bananinha na praia, né? Uma senhora fazia bananinha, eu ia vender na praia, na parte da tarde. Na parte da manhã, eu ia, quando os homens puxavam a rede, eu vinha atrás da rede, desesperado, tentando capturar os peixes que fugiam da rede. E eu levava para casa para ajudar na minha alimentação. Então eu, de manhã, ajudava a puxar a rede, catava os peixes que estavam em fuga, eu pegava para mim, levava para casa, e à tarde eu vendia bananinha no calor do verão para os banhistas, né? E aí, em 1957, eu não sei o que aconteceu lá, não deu mais certo, mais uma pessoa do mesmo ramo daquela família que eu estava lá no município de Camboriú, me aceitou aqui em Blumenau e eu cheguei aqui aos 10 anos de idade. Em 1957, fui morar no bairro do Garcia e o compromisso era o mesmo, ter que trabalhar para sustentar, para eu poder comer. Então foi aonde eu tive o primeiro empregador meu, né? Foi o seu Germano que me ofereceu um emprego na pipocaria dele e eu fui ser vendedor de pipoca nessa cidade. E aí eu vendi pipoca até os 14 anos de idade. E a escola, o senhor estudou no Garcia? Aí essa família também tentou me matricular na escola. Então eu fui matriculado no Grupo Escolar Santos Dumont. Então eu tive lá estudando e tal, mas era difícil de conciliar uma coisa, a falta de atenção em casa, ter que trabalhar e não ter ninguém para me dar aquela atenção. Então acabava a escola ficando para trás, né? Então não consegui terminar também o primeiro grau, os estudos, e acabei me vendo fora da escola, né? E aí aos 14 anos de idade, sim, a minha vida deu um novo curso. Quando o senhor já trabalhava lá na empresa industrial Garcia? Não. Ainda não? Ainda não. Aí me arrumaram um serviço na fábrica de gases medicinais Kremer. Aí eu fui trabalhar aos 14 anos de idade, no dia 6 de setembro de 1961, o meu primeiro dia de trabalho na fábrica da Kremer. E aí eu trabalhei até 1966. Em 1966,
eu jogava um futebolzinho e tal, e aí me levaram para ir jogar lá no Amazonas, que era o time juvenil, porque eu era um garoto, né? E que tinha uma relação com essa empresa Industrial Garcia, não tinha? Aí eu fui para a empresa Industrial Garcia, que era a patrocinadora do Clube Amazonas lá, Olha só. né? Que tinha o estádio da empresa Industrial Garcia. Aí eu fui jogar futebol lá no juvenil e tal, e me transferi para a empresa Industrial Garcia. O que o senhor fez então, Mobral, para chegar à faculdade? Aí, depois de estar trabalhando, aí eu fui mais longe, até ali eu estava sem estudo nenhum praticamente, né? Então, em 1974, a Artex comprou a empresa Garcia, eu continuei trabalhando no grupo, eu casei aos 20 anos de idade, né? E quando eu estava com 22 anos de idade, casado, já era pai da minha filha mais velha, que hoje trabalha no Tribunal de Justiça no estado do Paraná. Eu fiz uma análise rasteira, muito rápida, do que poderia acontecer comigo se eu não tomasse um caminho diferente, né? Eu sabia que a empresa Garcia não ia me dar oportunidade, a Artex não ia me dar oportunidade, porque eu não tinha uma contraproposta para a empresa, né? Se a empresa me desse uma grande oportunidade, eu não tinha conhecimento, não sabia, eu não tinha um potencial de estudo para compatibilizar a oferta e os meus conhecimentos, né? Então surgiu lá em 1967, por aí, 68, surgiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral. Eu já era casado, já tinha filha, e eu entendi naquela hora que eu tinha que estudar. E aí eu me matriculei no Mobral, comprava as apostilas numa banca de revista, as apostilas vinham em pequenos polígrafos, você colecionava e ia formando o livro de português, o livro de história, o livro de matemática, tinha todos os livros. Aí a empresa Garcia foi, naquela época foi importante para mim. Ela montou um centro de estudo, comprou uma TV e pagou um monitor. Nós assistíamos o vídeo do fascículo na televisão, tínhamos uma aula prática e aprendíamos ali com o fascículo, a televisão, o monitor. E cada final de ano a gente ia no Pedro II prestar exame numa banca examinadora para eliminar as matérias. E assim eu terminei o primeiro grau, pelo Mobral. E o senhor deve ter tido muita força de vontade, muito empenho, porque isso é base. Como é também importante o ensino médio, né? Antigamente a gente chamava de segundo grau, para entrar na faculdade, porque o vestibular era muito concorrido, ainda mais direito. O senhor estudou direito onde? Aqui na FURB? Aqui na FURB. E Minoso, nessa época, só para ilustrar um pouquinho mais, o meu horário de trabalho era das 22 horas às 5 horas da manhã. Mais puxado. Eu trabalhava à noite, tinha família e ia fazer o Mobral. Terminei o Mobral, fui fazer o segundo grau. Aí optei por um curso técnico de contabilidade. Terminei o curso técnico de contabilidade no curso do Dr. Blumenau, quando era ali ainda na rua Curtiering. O professor Dorival Barbieri era o diretor, né? E ali eu terminei o nível técnico do curso técnico de contabilidade. O Júlio já disse que foi difícil. Para a época era muito mais difícil ingressar na faculdade por conta do vestibular, a concorrência, ainda mais direito. Mas o curso em si, o senhor por não ter tido a oportunidade de estudar, fazer aquilo que todo mundo faz, né? Foi diferenciada a sua forma de estudar. Isso te dificultou ou também a tua força de vontade superou para cumprir as disciplinas exigidas no curso de Direito? Olha, meu caro jornalista, eu recebi tanto apoio das pessoas quando eu fui estudar. As pessoas diziam assim: puxa, Júlio, né? Você na faculdade, que legal, puxa, eu torço por você. A mãe da minha esposa, o meu sogro, pessoas maravilhosas, minhas cunhadas, meus amigos, quem trabalhava comigo dizia assim: puxa, mas que legal você na faculdade, né? Pô, você vai ser doutor, né? Puxa, eu estou torcendo por ti. Essas coisas
superou tudo quanto foi dificuldade que eu tinha. Eu não era só dificuldade de assimilar o curso de graduação, era dificuldade, você não tinha dinheiro para comprar o material. Você tinha que na faculdade separar um livro, esconder ele num lugarzinho diferente, porque você não tinha condições de comprar aquele livro, mas só você sabia onde é que ele estava lá na biblioteca para ir buscar o recurso que faltava para você, né? Júlio, o senhor já disse durante o programa que trabalhou no Sindicato Têxtil, né? Foi há 3 anos. Está há 25 anos no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Blumenau. Eu acho que deveria ser chamado das trabalhadoras, né? Porque é só mulher que trabalha nessa área. Só mulher. Tem muito homens, né? Tem muito. Mas o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário é essencialmente feminino. São mulheres, costureiras, dobradeiras, enfestadeiras, bordadeiras. É um universo bem feminino. E o senhor se adaptou bem a essa tarefa aqui de sindicalista, de presidente, inclusive, do sindicato? Olha, quando o Sindicato dos Trabalhadores foi fundado, não existia esse aparato de proteção à trabalhadora do vestuário. Elas estavam, como a gente chama na linguagem do sindicalismo, elas estavam inorganizadas. Elas não tinham sindicato, né? Então todos os desgostos, todas as angústias que elas tinham dentro do seu trabalho, né? Todos os desaforos, às vezes, causados por um patrão ou outro mais afoito, mais irresponsável, né? Elas não tinham aonde recorrer. Hoje a gente sabe que a gente não consegue resolver todos os problemas. A gente deixa alguma coisa pelo caminho, ainda existe angústia, ainda existe pessoas tristes trabalhando dentro do sindicato do vestuário, mas eu diria para ti que o universo feminino é um universo de muita inteligência, por excelência. As trabalhadoras do vestuário são pessoas maravilhosas. E quantas são as trabalhadoras que fazem parte hoje aqui? Eu diria que de 5.500 a 6.000 trabalhadoras fazem parte desse universo. Pois é, e foi uma luta sua, né, lá atrás, de mais de 20 anos, porque o sindicato já conta com 25 Exatamente. anos, né? E que continua, hoje já tem, o Sindivest já tem sede própria, inclusive. Sede própria, né? Foi uma luta, hoje sede própria, gabinete odontológico atendendo a trabalhadora aqui, os seus dependentes até 14 anos, né? A preços também irrisórios, pelo preço da mensalidade, né? Os convênios médicos com preços também reduzidos em laboratório, em clínicas médicas. Nesse sentido, eu acho que a gente está bem encaminhado. Dizer para você que a costureira, do modo geral, ela está 100% amparada, não. A cada dia que nascem novas dificuldades, nascem novas ansiedades, né? E o sindicato vai se ajeitando a cada dia que passa para atender na melhor forma possível as nossas costureiras, que são elas que fazem a manutenção desse patrimônio que hoje nós temos aqui. O senhor continua trabalhando, mas já está aposentado? Eu já aposentado, porque eu trabalhei em condição especial muito tempo, né? Eu, aposentadoria especial, eu trabalhei noturno e trabalhei dentro de tecelagem com acima de 85, 90 decibéis de ruído, né? Então eu tinha direito a trabalhar E trabalhou de madrugada por muito tempo também? Exatamente, à noite também. E a idade vai chegando, né? Vai chegando, né? Mas o senhor está disposto aqui ainda, por um bom tempo, ainda a colaborar com o sindicato? Eu acho que enquanto a gente tiver noção dos seus direitos, noção de que alguém precisa, de que alguém fale por ela, noção de que o direito tem que ser resgatado porque ele não anda por si só, enquanto eu souber e ter a capacidade de que o discernimento me propõe eu caminhar e poder dizer à trabalhadora do vestuário que esse direito lhe pertence e que esse não está ao alcance dela, ou que nessa linha o direito ainda não criou lei para lhe proteger, eu possa dizer isso para ela com todo o respeito, com toda a educação, sabendo que é essa trabalhadora que mantém o Sindicato dos Trabalhadores no vestuário, com essa consciência, eu pretendo continuar trabalhando. É importante que a gente tenha uma certa idade, porque a experiência, ela cabe em qualquer lugar, mas tem um grupo de pessoas que são bem jovens, como você viu, a nossa diretoria ali, um grupo jovens. Aqui no sindicato, eu vou lhe mostrar depois, as pessoas também são pessoas jovens, as nossas dentistas, 25, 26 anos. Temos secretário, que é uma pessoa jovem, a outra secretária, pessoa jovem. Apenas eu estou tentando mesclar um pouco da experiência, né?
e da minha idade com essas pessoas. Tenho aprendido muito, eles têm me ensinado muito e essas duas vertentes se completam, Minoso. Júlio, muito obrigado, hein? Obrigado para você, TV Legislativa, obrigado por dar essa oportunidade a esse amigo que aqui está. Júlio José Rodrigues, sindicalista, advogado, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TV Legislativa. A todos, um grande abraço e até a próxima.